Bom, meus irmãos, estamos diante desse trecho e aqui o autor aos Hebreus está fazendo uma espécie de pausa, após ele fazer essa espécie de pausa, em que ele exorta os cristãos do primeiro século, ele os admoesta. Agora ele está retornando aos ensinamentos anteriores. Nós vimos isso, ele suspende a sua fala, ele entra com exortações, admoestações, inclusive ele se mostra preocupado porque aqueles que deveriam ser maduros na fé ainda são muito ingênuos, como que crianças na fé. Mas agora ele está retornando ao ponto do tópico em que ele vinha desenvolvendo a sua palavra a respeito do sacerdócio de Cristo. Ele já tinha introduzido isso no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vinha falando sobre esse princípio do sacerdócio de Cristo e agora ele volta a desenvolver o assunto. Ele vinha deixando bastante evidente aos leitores do primeiro século o fato de só ser possível progredir na vida cristã se nós entendêssemos perfeitamente, completamente o significado de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Não havia possibilidade de se tornar um cristão maduro sem isso. E agora, chegando ao capítulo 7, ele começa a explicar a importância da citação que é feita lá no Salmo 110, versículo número 4, que diz: o Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que é citado no capítulo 5, versículo 6 aqui de Hebreus, e é referenciado também depois em 6:20, e agora volta a ser mencionado como base daquilo que ele está desenvolvendo. Nós sabemos a quem ele se dirigia naquele primeiro século, a cristãos que, tendo já se tornado conhecedores de quem era Cristo, estavam pesarosos pelas várias motivações que envolviam a igreja naquele primeiro século e por causa disso também estavam pensando seriamente em voltar atrás. Mas como nós vemos no texto bíblico, essa realidade precisa ser entendida dentro do conjunto do que estava acontecendo, porque afinal de contas, os hebreus entendiam uma verdade pré-cristã, era ainda a preparação para a fé cristã, olhando para Arão, olhando para o sacerdócio, olhando para os sacrifícios, olhando para a liturgia do Antigo Testamento, e eles vinham fazendo isso por 1500 anos. Vamos nos colocar um pouquinho agora na pele dos cristãos do primeiro século. 1500 anos fazendo aquilo, estou arredondando, 1500 anos praticando aquilo, aquela ordem litúrgica e sacerdotal, e que eles tinham plena convicção, e era verdadeira, de quem tinha instituído aquilo era o próprio Deus, porque Deus instituiu aquilo lá atrás no tempo de Moisés. Então agora era natural que algumas dúvidas recaíssem sobre aqueles cristãos, dúvidas humanas, naturais. A despeito disso, o autor aos Hebreus não é condescendente com eles e está de fato dizendo que eles precisavam, eles tinham necessidade de se manterem firmes e não voltarem àquelas antigas práticas. Mas era de fato uma tradição tão arraigada que era difícil de sair em pouco tempo, apenas tendo um primeiro conhecimento, principalmente se esse conhecimento ainda fosse um conhecimento pueril, infantil da palavra de Deus, que talvez fosse o caso daqueles cristãos hebreus. O cerne da questão doutrinária que o autor vai desenvolver agora na Epístola aos Hebreus, em toda ela, mas a partir de agora isso é mais intenso, é a discussão a respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Ele já tinha começado a falar disso antes, nós já vimos, mas ele agora, ao longo de todo o capítulo 7, nós hoje vimos apenas a primeira parte, mas ao longo de todo o capítulo 7, ele vai esmiuçar os porquês o sumo sacerdócio de Cristo é superior a qualquer forma de sacerdócio veterotestamentário e até mesmo pré-promulgação da lei através de Moisés. O capítulo 7 é uma unidade central
e merece a nossa compreensão, a fim de que nós entendamos essa carta como um todo. Nós vamos ver, claro, blocos menores do capítulo 7, mas nós precisamos entendê-lo a fim de termos uma compreensão mais ampla. Nesse primeiro trecho que nós lemos hoje, fica evidente para todos nós que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior a todo sacerdócio visto na antiguidade, e isso vai fazer toda a diferença na compreensão dos cristãos de origem judaica no primeiro século e daí por diante. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês está basicamente centrado nos 3 primeiros versículos desse texto, e trata do sacerdócio e da aliança. Uma coisa que é importante nós termos na apreciação do texto bíblico é nós fazermos a conexão do texto lido e exposto com o restante da Escritura, a fim de nós termos a aparição, nem sempre tão clara, da doutrina que é subjacente e que reveste aquele trecho, que ali é que está o cerne do ensinamento do Senhor. Quando o autor aos Hebreus lança esse capítulo 7 e busca aprofundar a questão do relacionamento dos crentes com Deus, porque quando ele vai falar de sumo sacerdócio, ele está falando de mediação, e quando ele fala de mediação, ele está falando de um povo que precisa ser mediado e de um Deus que se propõe a ouvir esse povo que ele próprio escolheu. É necessário que haja uma ponte. Essa ponte, no Antigo Testamento, era providenciada por Deus através do sacerdócio levítico, mas não apenas. Isso acontece a partir da lei de Moisés. Antes disso, acontecia por outros meios, que competia à liberdade e também à ordem soberana de Deus, como o próprio Melquisedeque. Melquisedeque é anterior à lei de Moisés. Jó é anterior à lei de Moisés, e ele oferecia sacrifícios por seus filhos. No período imediatamente pós-adâmico, pessoas ofereciam sacrifícios e não havia ainda a promulgação da lei de Moisés. Então, Deus tem os seus meios para cada uma das épocas em que Ele quer ouvir aqueles que são chamados por Ele, e isso Deus o faz de modo soberano. A partir de Moisés, estabelece-se uma classe, essa classe é a classe dos sacerdotes. Eles são os mediadores, mas a mediação é algo que é providenciado por um outro elemento da Escritura, na relação entre Deus e o seu povo. A mediação é fruto direto da aliança de Deus com o seu povo, porque sem aliança a mediação não ocorreria, e a mediação ocorre para aqueles que estão sob a aliança, tenham relação direta com aquele Deus que proveu a aliança. Deu para entender? Uma coisa acontece por causa da outra. Quando o autor aos Hebreus está dizendo para os leitores do primeiro século: eu vou apresentar a vocês de novo, porque eu já falei isso no capítulo 2, no 3, no 4, no 5, vou falar de novo para vocês, e agora eu vou aprofundar. Eu estou falando de um sumo sacerdote sem igual, nunca houve um igual a esse. 1500 anos de sacerdócio levítico não se comparam a um sumo sacerdote que eu vou mostrar para vocês, que é Jesus Cristo. E tem outra coisa, eu vou dizer para vocês que o sumo sacerdócio e o próprio sacerdócio comum levítico não era o mais excelente. Havia um que era mais excelente do que eles, e era o de Melquisedeque, que nem estava dentro da lei, mas ele era superior aos outros que vieram depois. E ele começa então a mostrar que Melquisedeque aparece, né? Nós temos aqui toda essa narrativa do início do capítulo 7 tem um endereço certo, que é Gênesis capítulo 14. Nós não sabemos quase nada de Melquisedeque. No Antigo Testamento só se fala dele em Gênesis 14, no Salmo 110, e no Novo Testamento é só essa aparição aqui, se não me falha a memória. Mas o fato é que tudo isso tem a ver com um rei, que era o rei de Salém, que depois é conhecido como Jerusalém, a cidade da paz. Salém tem a ver com
paz, daí que você tem depois em semítico Shalom, né? Vem dessa mesma raiz. Depois se torna Jerusalém, a cidade que está lá até hoje, alvo do conflito e do confronto de várias religiões, inclusive do judaísmo e do cristianismo também. Mas o fato é que surge um rei, que nós não sabemos de onde apareceu. Diz aqui que não se sabe quem era o seu pai, quem era a sua mãe, não se sabe de onde ele veio, nem para onde ele foi. Não se sabe nada a respeito dele, a não ser o fato de que ele era rei de Salém, a cidade cujo nome queria dizer paz. Ele era um rei justo, porque ele promovia a justiça. E ali diz algo muito interessante, lá em Gênesis 14, a partir do versículo 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e que ele abençoou Abraão, após ter recebido o dízimo das mãos de Abraão. O dízimo que Abraão entregou a ele, que era oriundo dos despojos da sua vitória sobre Quedorlaomer. Mas tanto Gênesis quanto Hebreus apresentam Melquisedeque como alguém real. Não é porque não se sabe de onde veio nem para onde foi, que é um personagem inventado. Ele não é mitológico, ele é real. Além de ser real, era contemporâneo de Abraão. Isso fica bem claro, isso é lúcido no texto de Gênesis. Melquisedeque também era um sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que ele era sacerdote se Deus não tinha instituído o sacerdócio ainda? Por que o texto de Gênesis diz que ele era sacerdote? A única coisa que nos vem à mente, a única possibilidade que vemos, é que naquele tempo, entre a queda e a instituição da lei mosaica, houve a sobrevivência, por causa da graça de Deus, de traços de adoração verdadeira ao Deus Altíssimo. Pessoas, por alguma razão, se mantiveram fiéis por pura graça ao Senhor, e Deus os considerava como seus servos. Não havia ainda o rito da lei, não havia ainda o apontamento do Messias, de forma clara como os hebreus tiveram, mas o fato é que nós podemos fazer uma conjectura com um princípio da Escritura de que Deus sempre mantém o remanescente fiel ao longo da história. Então não houve, ao que tudo indica, um hiato sem ninguém crer em Deus. Só que as pessoas criam em Deus e eram consideradas fiéis por Deus por padrões que nós desconhecemos. Ninguém sabe por que Deus inspira o autor de Gênesis, depois o salmista e depois o autor aos Hebreus, para dizer que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o fato é que ele era. A Bíblia diz que ele era. Melquisedeque servia ao mesmo Deus de Abraão, vindo de lugares diferentes, mas eles serviam ao mesmo Deus. E Deus mantinha viva, e Melquisedeque mantinha viva a tradição que remontava a tempos mais antigos, talvez de reconhecer num Deus que eu nem sei se ele sabia o nome, mas que era o verdadeiro Deus Criador. Assim como Abraão, em Ur dos Caldeus, no meio de um povo idólatra e pagão, descobre Deus, porque Deus se revela a ele de modo sobrenatural, e ele passa a ser servo de Deus, o patriarca do povo escolhido pelo Senhor. Eu não sei, porque a Bíblia não diz, mas eu não sei se Deus chamou um tal de Melquisedeque um dia também de modo sobrenatural. Não compete a nós ficar criando histórias, mas Deus, por alguma razão, o chamou e o colocou numa posição elevada, mais elevada do que Abraão tinha naquele momento. E esse é um dos mistérios. E nós não estamos falando agora apenas de relação com alguém superior, mas da relação com alguém superior e com a aliança desse alguém superior. E aqui surge, de modo subreptício, aqui no meio do texto, a informação de que há uma aliança que está aparecendo no bojo desse texto e que vai fazer toda a diferença para a nossa compreensão, e que fez diferença para a compreensão dos hebreus do primeiro século. Esse autor aos Hebreus, ele então constrói o seu argumento sobre a importância de um rei que era desconhecido, um rei que também era sacerdote, que era Melquisedeque. Abraão, o grande patriarca, aquele que era considerado no topo dos hebreus, que olhavam para ele como o grande fundador da sua estirpe, e é verdade isso,
porque Deus o chamou para isso. Agora o autor aos Hebreus está dizendo: abaixem um pouquinho essa quase idolatria por Abraão, porque eu vou mostrar para vocês que alguém valia mais diante de Deus do que o próprio Abraão. E lá no fundo, o que eu quero dizer para vocês é: se Abraão teve alguém superior a ele, que é Melquisedeque, Melquisedeque também tinha alguém superior a ele, que é o próprio Deus. E eu estou falando para vocês: não troquem o que é superior pelo inferior. E ele está voltando a falar algo que ele já tinha dito antes, mas que agora ele está desenhando num quadro. Aí imaginem um quadro, uma lousa, e ele está lá desenhando para eles agora. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus diante dele. E portanto, quando ele se achega a Melquisedeque, ele dá o dízimo, ele está apresentando o dízimo a Deus, através do reconhecimento da superioridade de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Melquisedeque, para Abraão, era representante de Deus naquele momento. E Abraão somente fez isso, somente o reconheceu, porque Abraão tinha o conhecimento prévio da aliança de Deus com ele. E por causa da aliança, ele sabia que havia caminhos a vencer nesse trânsito da aliança. Ele olha para um sujeito, um rei que estabeleceu e promoveu justiça no seu reino, o rei de Salém, que quer dizer paz, eu já falei isso várias vezes para vocês, e que por causa dessas características, justiça e paz, ele é comparado tipologicamente ao próprio Messias. E mais uma vez o autor aos Hebreus está dando a volta e está dizendo: eu estou falando a vocês é do Messias, que tipologicamente aparece aqui para vocês, aquele Messias que havia de vir, que vocês como judeus conhecem, porque é o que está escrito lá em Isaías capítulo 9, ele é o da justiça e o da paz, assim como Melquisedeque era da justiça e da paz. Descrevem Jesus de acordo com o Salmo 110, versículo 4, e desempenha os papéis de sacerdote e de rei. Assim era Melquisedeque, rei da justiça e rei da paz. E assim, isso nos faz conectar diretamente a Cristo. Melquisedeque é conectado tipologicamente a Cristo, pois rei da justiça é um título que pertence exclusivamente a Jesus Cristo, porque ele não apenas exerce um governo justo, justo como outros reis podem ter exercido também, mas ele, e apenas ele, nos comunica a justiça de Deus, e por isso ele é, por excelência, o rei, com R maiúsculo, da justiça. Isso ele faz em parte ao tornar possível que nós fôssemos considerados justos diante do Pai, como um ato gracioso de reconciliação que ele provê diante de Deus. Sobre o Rei da Paz, sobre isso nós entendemos também que, por onde quer que o reino de Cristo avance, é necessário que a paz do Senhor também siga adiante. Então, de acordo com essa ordem de ocorrências, nós podemos perceber claramente que nós estamos diante do reconhecimento, por parte de Abraão, de que ele estava frente a um dos episódios relacionados à aliança entre Deus e ele próprio, ele, Abraão. E ao reconhecer que estava diante do servo, que era o representante de Deus no processo da aliança, ele promove como resposta imediata, exatamente, a sua submissão inequívoca e a entrega dos dízimos nas mãos de Melquisedeque. É uma relação absolutamente tipológica de Cristo, da submissão, da aliança, da humilhação, da entrega, da obediência, que são fatores que estão totalmente conectados àquilo que nós sabemos que é a nossa relação com Deus. O segundo ponto vai do versículo 4 até o 10. Cristo é o sacerdote superior da aliança que é demonstrada nesse trecho da Escritura. Porque ao longo de todo esse capítulo 7, o autor vai claramente fazer referência ao texto de Gênesis 14. Todo esse capítulo 7 está em referência a Gênesis 14. E não se esqueçam também do Salmo 110, principalmente o versículo 4. Quando ele coloca Melquisedeque em posição de grandeza, de superioridade, de destaque diante de Abraão, podendo Melquisedeque receber das suas mãos o dízimo, e vejam bem, o dízimo não tinha sido ordenado. O sacerdócio de Melquisedeque é pré-lei, o dízimo que ele entrega a Melquisedeque é pré-lei, a lei não estava instituída aqui ainda.
A resposta que Melquisedeque dá é a bênção sobre Abraão. Abraão era considerado um grande homem. Ele foi chamado de amigo de Deus. Nós sabemos disso. Ele foi chamado de pai da nação de Israel, ou de patriarca, como é mais comum. E o escritor aqui enfatiza de modo bastante direto a palavra patriarca sobre Abraão, para ressaltar a grandeza de Abraão. Chamar Abraão, Isaac e Jacó de patriarcas, principalmente Abraão, era dizer que ele era o grande na nação de Israel. E o autor aos Hebreus, sabendo disso, que ele está escrevendo para Hebreus, ele ressalta, enfatizando com essa palavra. No entanto, alguém maior que Abraão aparece nessa história, quando ele retorna vitorioso. Vejam bem, Abraão era o patriarca, ele tinha vencido batalhas, e batalha desfavorável. Não havia por que Abraão se submeter a ninguém. E do nada aparece Melquisedeque, e do nada Abraão se submete, e do nada Abraão entrega o dízimo. O autor aos Hebreus está destacando tudo isso aqui para nós. Abraão deu o que havia de melhor em mãos de Melquisedeque, porque se a gente fosse traduzir esse texto ao pé da letra, quando diz que ele lhe entregou o dízimo de tudo, ao pé da letra seria assim: Abraão deu-lhe 1/10 do melhor do monte. Ou seja, é como se Abraão tivesse conquistado todo um monte, então ele pega o melhor do que ele conquistou e entrega nas mãos de Melquisedeque. Isso aqui é a razão primária do porquê no Antigo Testamento a ordem é entregar as primícias nas mãos de Deus. É exatamente o que Abraão fez. Eu conquistei um monte inteiro, eu sei que quem me deu essa conquista foi Deus, e Melquisedeque fala isso para ele: você sabe que você venceu por causa de Deus, né? E Abraão diz: sim, eu sei, toma aqui o dízimo. E não apenas separa uma parte, mas ele separa a melhor parte e entrega nas mãos de Deus. Esse era o conceito de aliança, na hora de você reconhecer quem era Deus e que todas as suas vitórias partiam da mão de Deus. Era isso que o hebreu da antiguidade entendia, e era por isso que ele retribuía a Deus com parte dos seus bens. A ordem de Deus para que o povo fosse fiel nos dízimos e nas ofertas não era uma ordem apenas para o sustento da casa de Deus, era uma ordem para que a aliança fosse preservada. E por qual razão então Abraão fez isso espontaneamente, sem questionar? Ninguém manda Abraão fazer isso. Se você olhar de novo lá o texto em Gênesis 14, ele faz isso do nada, ninguém mandou, porque ele sabia, com base na aliança de Deus, que ele devia entregar tudo a quem fosse superior a ele, porque isso fazia parte da aliança, principalmente e devidamente se aquele que lhe fosse superior estivesse recebendo em nome de Deus. E Abraão reconhece isso. Quando ele se depara com Melquisedeque, ele entende: esse é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se rende e retribui como parte do entendimento da aliança que Deus tinha com ele. Ele apresenta, o autor aqui nos versículos 4 e 5 do nosso texto de Hebreus 7, ele apresenta uma série de fatores e de contrastes. Os sacerdotes, como descendentes de Levi, são mais respeitados do que o resto do povo que não descende de Levi. O autor diz isso aqui, depois você lê com cuidado, você vai ver isso. Mas Melquisedeque, por ter recebido o dízimo, é superior ao patriarca Abraão. E ele chega a dizer: agora, Levi, que é superior a todo o povo, também entregou o dinheiro na mão de Melquisedeque, porque de certa maneira ele ainda estava no corpo de Abraão, o seu pai, e por isso ele é representativamente também um ofertante às mãos de Melquisedeque. Abraão deu o dízimo, e Melquisedeque, por ter reconhecido nele, o representante de Deus, que mais uma vez, eu repito, lhe retornou em forma de bênçãos. E a aliança tinha esses paradigmas, havia padrões de ação dentro da aliança, e a aliança com Deus e de Deus não fugia a isso.
Os atos tinham atos reflexos, as ações tinham reações, e era assim que as alianças eram perpetuadas. A pessoa inferior, diz o texto, é abençoada pela pessoa superior. E isso fica tão claro para o autor aos Hebreus, que ele repete tudo isso didaticamente nesse começo, a tal ponto que Calvino diz que o argumento é o seguinte: Abraão, que excedia a todos os demais, ele mesmo é inferior a Melquisedeque. São palavras de Calvino. Este, pois, possui um lugar de muito mais honra e precedência sobre todos os levitas. Isso é provado pelo fato de Abraão haver pagado a Deus o que lhe era devido. E Calvino usa o termo pagar a Deus o que lhe era devido. Por que Calvino interpreta dessa maneira? Porque isso fazia parte do conceito nato e inato da aliança que Deus tinha estabelecido. E o fez pelas mãos de Melquisedeque. Calvino está dizendo: Abraão pagou a Deus, e pagou a Deus não entregando a Deus, mas entregando a Melquisedeque, porque ele sabia que estava entregando a Deus. E assim, pelo pagamento dos dízimos, ele admitiu a sua inferioridade. E aqui começamos a aplicar para nós hoje. Agora de hoje, início do século XIX para cá, há duas tendências para entendermos a relação entre Deus e o seu povo. Duas tendências principais. Uma delas é o aliancismo, e nós estamos encaixados no aliancismo. Tem a ver com aliança. A outra delas é o dispensacionalismo, que é uma outra linha de pensamento, que não tem nada a ver com o conceito de aliança que nós temos. Um autor que para os homens da igreja, pelo menos aqueles que entram às segundas-feiras, na nossa leitura, já está se tornando familiar, que é o A.W. Pink. Ele, numa obra dele chamada Uma Refutação Bíblica ao Dispensacionalismo, ele tem uma frase marcante, porque ele diz assim: o dispensacionalismo é um moderno método de maltratar as Escrituras. E eu achei essa frase assim, pontual, direta. E isso demonstra que essa corrente de pensamento vem envidando todos os seus esforços para nos privar do Antigo Testamento e nos ensinar falsamente que a Escritura Sagrada não é uma unidade, que ela é composta de dois blocos e que muitas vezes são blocos antagônicos. Mas quando nós vamos para a nossa confissão de fé de Westminster e nós vamos lá procurar o que é a Escritura, nós vamos ver que ela é um todo, Antigo e Novo Testamento. Para usar a terminologia da CFW, é o Velho e o Novo Testamento, numa unidade, compõem a palavra de Deus. Mas o dispensacionalismo, nos últimos 200 anos, fez entrar na cabeça do crente, inclusive do aliancista, que a Bíblia é dividida, e que tem coisa no Novo Testamento que é contra o Antigo, e coisa do Antigo que é contra o do Novo. E que, na pior das hipóteses, a gente fica com o Novo e se livra do Velho. A tal ponto que os primeiros dispensacionalistas, eles entendiam que os evangelhos eram ainda conteúdo da antiga aliança. O Apocalipse nem sempre deveria ser lido como ele está lá, e que nós deveríamos focar a nossa atenção nas epístolas, principalmente as paulinas. O Antigo Testamento, tirando os salmos que você podia ler livremente, deixa para lá, isso aí em outra ocasião você lê, sabe? Não dê tanta ênfase assim. Isso então, desde o século XIX, no seu início, quando surge, gera uma dicotomia bastante rígida entre o Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, entre a lei dura e quase má do Antigo Testamento e uma graça favorável e totalmente diferente da relação de Deus com o seu povo do Novo Testamento. E as pessoas começam, sem parar para pensar, a amar o Novo Testamento, ou pelo menos trecho dele, e a se afastar cada vez mais do Antigo Testamento. É fácil saber disso. Pegue as igrejas saudáveis, inclusive,
e veja o tanto de sermões que se prega do Novo e do Antigo Testamento. Não é verdade? A menção ao Antigo Testamento é quase desaparecida. A tal ponto que, por causa dessa linha de pensamento, quase surgem duas formas de salvação. Uma para os judeus do Antigo Testamento, outra para os crentes do Novo Testamento. Até que no final de tudo vai se resolver. Porque afinal de contas, Israel era o plano de Deus, a igreja foi um acidente de percurso. Então as coisas vão se resolver lá no final, mas eu não vou entrar nessa história, porque ela é comprida e cheia de detalhes. Exatamente por essa forma dualista de pensar, é que cristãos muitas vezes sinceros entendem que tudo no plano divino é dividido, e que ou pertence a Israel ou pertence à igreja. Não existe uma história da redenção para esse pessoal. Existem duas histórias, uma para Israel, outra para a igreja. Isso faz com que algumas coisas aconteçam que nos privam da riqueza do Senhor como um todo. A aliança de Deus nessa estrutura de pensamento parece não fazer muito sentido. E é por isso que eu volto a dizer, nós somos aliancistas na nossa fé, mas temos que ter cuidado, porque nós muitas vezes somos enxertados por pensamentos que não são oriundos da doutrina da aliança com o Senhor. Muitas vezes nos deixamos levar por essa postura dualista, dicotômica, e por isso nós perdemos a essência da sã doutrina. Por essa razão também muitos não conseguem entender adequadamente quem é Cristo Jesus. Jesus não aparece nos evangelhos, ele é pregado desde o Gênesis. Se nós dividirmos a Bíblia, Jesus vai ter uma parte dele que não é revelada, porque a revelação do Senhor começa lá no Gênesis. A Bíblia é um todo para nós. Nós não vamos entender qual é o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. É por isso que tanta gente diz, o Espírito Santo nem estava aqui no Antigo Testamento, ele só veio lá no Pentecoste. Mas e o salmista diz, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Que Espírito é esse? De Dagom, de Baal? Não, é do Senhor. Muitas vezes nós somos usurpados como povo de Deus, porque permitimos a mistura de conceitos, de doutrinas, e somos usurpados, por exemplo, como nos processos da aliança, no que tange aos sacramentos, enfraquecendo ou subtraindo o valor sacramental do batismo e da ceia do Senhor, reduzindo os sacramentos do Senhor a meros lembretes litúrgicos, em que a gente faz correndo só para dizer que obedeceu a Deus. Os crentes não se aproximam mais com prazer do dia do Senhor. Qualquer festinha as pessoas vão embora. Nós temos 2 horas de culto dominical ao longo de uma semana de 7 dias. No dia do Senhor as pessoas optam por outras coisas, e certamente a maioria dos que precisavam ouvir não está aqui hoje. De onde vem essa displicência com o dia do Senhor? Somos dualistas. Afinal de contas, se agora a graça veio, nada mais me atinge. Da onde vem isso? Se não da fragilização de crentes que deveriam ser maduros na fé e que são como que crianças, precisando sair do alimento sólido e voltar para o leite. Ele acabou de falar sobre isso aqui, um trechinho antes. Os filhos dos crentes deixaram de ser batizados, são privados de fazer parte do povo da aliança, e são há 300 anos apresentados nas igrejas uma coisa que não está na Escritura. Onde é que está lá dizendo que a gente vai apresentar os filhos? E com isso não vai nenhuma fala condenatória aos irmãos que fazem isso, mas de fato não está na Escritura. Em lugar nenhum diz, quando seu filho nascer, apresente publicamente, faça uma oração por ele. Não está. Nós, como povo da aliança, resgatamos o que está lá no Antigo Testamento,
Quando seu filho nascer, leve ao templo e circuncide-o diante do Senhor. E nós sabemos no Novo Testamento que a circuncisão agora não é mais na carne, mas é no coração. E nós fazemos isso batizando os nossos filhos, inserindo-os na comunidade da aliança. E como era judeuzinho, fazia parte de Israel desde criança, o crentezinho está aqui na igreja desde criança. O judeuzinho depois tinha que fazer a sua profissão de fé e servir ao Senhor de coração. O filho do crente também tem que fazer a sua profissão de fé e servir ao Senhor de coração. É a mesma coisa, continuidade da antiga para a nova aliança. Continuidade, é a mesma história da redenção. Mais recentemente, nós temos enfrentado no universo da aliança uma intensa luta, assim como se luta contra os sacramentos, contra a sã doutrina, luta-se também, existe um discurso pleno no meio evangélico em abolir as contribuições financeiras, os dízimos e as ofertas. E vejam bem, diante de meses que o nosso tesoureiro veio aqui dizer que a igreja estava com dificuldades, eu nunca falei sobre isso. Eu só estou falando hoje porque o texto me conduz a isso, por causa da aliança. Ou somos fiéis em tudo na aliança ao Senhor, ou não tem por que sermos fiéis em nada. Vamos ser honestos, nós cremos que se somos salvos, não vamos perder a salvação. Não vai ser esse tipo de coisa que me torna mais ou menos salvo, mas esse tipo de coisa me torna mais ou menos fiel à aliança que Deus fez comigo. E se eu quero alegrar o meu Deus, que tudo fez por mim, eu quero cumprir todos os passos da aliança com o Senhor. Nós temos sido privados, assim como nossos filhos têm sido privados, assim como o culto público ao Senhor tem sido privado, assim como tantas coisas têm sido privadas da alegria da aliança do Senhor, o povo de Deus também tem sido privado de adorar ao Senhor com seus bens, porque alguém dualisticamente, por causa de um pensamento que é fora da nossa estrutura de aliança, falou assim: isso é coisa do Antigo Testamento. De novo, põe um muro entre o Antigo e o Novo Testamento e não passa de um lado para o outro. Isso não provém da nossa doutrina. Isso é uma doutrina estranha a nós. E um monte de reformado está pelos YouTubes, Facebooks e Instagrams da vida pregando exatamente isso, contrário à aliança do Senhor. Esse pensamento não é reformado, porque na essência o pensamento reformado é aliancista, e um pensamento aliancista estabelece a aliança de Deus conosco e a nossa obediência para com Deus e a sua aliança. É nós reconhecermos que sermos fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas fala menos de dinheiro e fala mais de aliança. E quando nós suprimimos essa parte da aliança, diferentemente de Abraão, que disse a Melquisedeque, com seu gesto: eu vou lhe entregar o meu dízimo, porque você é superior a mim, eu sou inferior a você, e quem é inferior vai ser abençoado por quem é superior. Diferentemente, quando nós subtraímos essa parte da aliança para com Deus, nós estamos dizendo para Deus: eu sou igual ao Senhor, eu não preciso da sua bênção, eu não preciso entregar a minha parte da aliança. E se eu não preciso entregar isso, por que eu preciso entregar as outras coisas? Aliança é tudo aliança. Deu para entender? Nós falhamos numa parte e nosso coração fica aberto para falhar nas outras todas. Melquisedeque é a encarnação dessa aliança feita entre Deus e seu povo.
E por isso, Abraão, reconhecendo a sua autoridade, entrega a ele o dízimo de tudo. Paradoxalmente, prestem atenção nisso. Em nome do Senhor, prestem atenção nisso. Porque paradoxalmente, diante de toda essa história, aparece na história lá em Gênesis 14 o rei de Sodoma. E sabem o que o rei de Sodoma disse para Abraão? Abraão, fica com dinheiro para você e me dá as pessoas. E não há o registro de uma resposta de Abraão. A resposta de Abraão não foi para o rei de Sodoma, que disse: fica para você, o Abraão, fica com dinheiro para você. A resposta de Abraão foi uma resposta prática, mas não para o rei de Sodoma, mas para o rei de Salém. Fica para você, isso é coisa do Antigo Testamento. Rei de Sodoma, seja fiel à aliança do Senhor. Rei de Salém, não foi bem isso que Deus falou, não. A sibila da serpente. Deu para entender? Há algo mais profundo aqui do que a gente falar de dinheiro. E é tão pouco que se fala de dinheiro, que quando o Senhor Jesus viu a moedinha da mulher, Ele não falou: puxa, mas ela só tem isso? Ela só vai botar isso? Jesus a elogiou, porque Ele sondava o coração, e não aquilo que estava do lado de fora. Como é que nós aplicamos isso aqui? Jesus Cristo, eu tenho apenas 3 ou 4 aplicações. Primeira delas, Jesus Cristo se apresenta como verdadeiro sumo sacerdote em comparação ao mais elevado padrão, e Ele ainda está acima. Negar a intermediação de Jesus Cristo junto a Deus é negar a salvação que Ele oferece, porque Ele é o único capaz de fazer isso. O convite então é reconhecer o chamado de Jesus e seguir com Ele até o final. Segunda aplicação: andar com Jesus Cristo representa andar sob a aliança de Deus para conosco, em todos os aspectos. E negar uma parte da aliança é negar a aliança como um todo. Aceitar uma Bíblia dividida ao meio, uma Bíblia reinterpretada segundo interesses particulares, é ofensivo a Deus, como está lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, depois você pode ler. Consequentemente, dizer que o Novo Testamento aboliu algo que não é explícito no texto, ou que ele criou algo que também não é explícito no texto e na doutrina, é dizer que a palavra de Deus cometeu erros, negando, portanto, a sua inspiração. E a gente tem que se lembrar lá de 2 Timóteo 3,16, tem que se lembrar da advertência final do texto de Apocalipse, que sim, na primeira leitura é para o texto de Apocalipse, mas por inferência é para a Escritura como um todo. Terceira aplicação: se você é um cristão que crê na aliança eterna de Deus, a aliança eterna de Deus para com o seu único povo, o povo da redenção, e quer ser fiel a Deus até o final, não escolha as partes da aliança que quer respeitar. Não escolha partes da aliança que você gosta mais. Obedeça todos os passos da aliança e receba a bênção que Deus tem. Isso não é escambo, isso é promessa. Não obedeça por causa da bênção, mas se obedecer vai ter bênção. Isso é promessa de Deus. Seja fiel a Deus e sua aliança em tudo. E a gente pode seguir os passos que a gente leu aqui. Ouça a voz de Melquisedeque como emissário de Deus, como tipo de Cristo. Imite Abraão, um tipo claro do bom e sincero crente em Deus. Finalmente, rejeite sempre a voz do rei de Sodoma,
que é um tipo possível da serpente. Não ouça a voz do rei de Sodoma. Seja um crente como Abraão e ouça a voz de Melquisedeque, porque ele vem falar em nome de Deus. Aí de hoje em diante, se alguém vier lhe falar sobre fidelidade financeira ao Senhor, lembre-se apenas que a Escritura é um todo, é uma unidade. Você reconhece e obedece à aliança de Deus. É só isso. Não precisa dar explicações. É só dizer que você obedece à sã doutrina do Senhor. Amém? Vamos orar.